Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o GRIS, que é um termo de grande importância quando nós estamos falando em logística de transporte e, mais especificamente, em frete rodoviário. E qual que vai ser o conteúdo que nós vamos apresentar aqui nessa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos aprender o conceito de GRIS, nós vamos entender a sua importância, nós vamos aprender também a calcular o GRS e entender a diferença entre o GRIS e o AD valorem, que são termos que são semelhantes e por vezes acabam sendo confundidos. Mas é importante deixar claro que são conceitos diferentes. Lembrando que todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui na aula de hoje está no nosso artigo GRS e o link está aqui na descrição deste vídeo. Para mais conteúdos relacionados à logística, convido vocês a visitar o nosso site e nossas redes sociais. O link também está aqui na descrição do vídeo, ok? Então, e o que é o GRIS? O GRIS é a sigla para o termo gerenciamento de risco. No campo de estudo da logística de transporte, o GRS é uma taxa inclusa no valor do frete rodoviário com o objetivo de cobrir custos ligados a medidas de segurança. Essa taxa aparece na nota fiscal e se aplica em todos os estados brasileiros. Então, ou seja, todos os custos relacionados ao transporte, à segurança do transporte, então esse aqui é um ponto já para a gente deixar claro, que a segurança do transporte. Então, isso aqui eu vou mais para frente, a gente vai explicar o porquê de deixar isso aqui em evidência. Então, tudo relacionado à segurança do transporte é relacionado ao GRS, que é o gerenciamento do risco desse transporte, desse trajeto que o veículo irá fazer. E quais são, vamos dizer assim, o que é embutido dentro dessa taxa que é cobrado lá no frete rodoviário? Alguns exemplos são rastreamento do veículo. Nós temos alguns dispositivos de segurança como alarmes, travas, bloqueadores. Nós temos, por vezes, equipe especializada. É o caso dos batedouros. E esses valores, eles vão variar conforme o tipo de produto, o tipo de carga que está sendo feito o transporte. Ou seja, quanto maior o valor agregado da carga, maior será o valor do GRIS. Então, é proporcional. Quanto maior o valor da carga transportada, maior também vai ser o valor da taxa GRS. Isso por quê? Porque quanto mais valioso é o produto que está sendo transportado, maior será a necessidade de fazer esse rastreio, esse controle em cima desse transporte. Então, será necessário uma vigilância maior, a quantidade de recurso maior, o que vai tornar uma taxa mais cara, ok? E qual que é a importância do GRIS? Por ser uma taxa voltada para a segurança, é importante que a empresa responsável tenha um planejamento que a permita contratar um serviço adequado. A roteirização da carga, os profissionais envolvidos no transporte, os dispositivos para manter a carga protegida e os fornecedores são elementos que devemos levar em consideração. Equilíbrio é a palavra-chave para encontrar um serviço e os custos adequados. Então, já vamos deixar marcado esta
frase, porque ela é importante para a gente entender a importância do GRS. Então, vamos lá. A importância do GRS se divide em dois pontos principais. O primeiro deles é entregar os produtos dentro do prazo, especificação e em segurança. E, claro, em suas características em quantidades e volumes. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui, o GRS visa garantir a segurança desses produtos para o seu cliente. Então, além de entregar no prazo, na especificação, nas quantidades, volume, tudo adequado, esse produto tem que ser entregue em segurança. E uma das formas de se fazer com que esse produto chegue em segurança é a contratação daqueles itens relacionados à segurança do transporte, que a gente comentou aqui no slide anterior. Então, a gente tem que priorizar a segurança dessa carga, pois os produtos precisam, assim, chegar aos clientes. E um outro ponto que também mostra a importância do GRS é relacionado aos custos logísticos. Isso por quê? Porque 50% do custo logístico está relacionado ao transporte de carga. Ou seja, nós podemos então afirmar que os transportes é a principal área da logística que mais consome recursos, onde é necessário ter um gasto, ter um custo maior. E quando a gente fala em transporte de carga, o GRS tem um custo significativo. Ou seja, quanto maior for o custo, a empresa acaba perdendo competitividade em relação aos seus fornecedores. Então, aqui nós temos que encontrar um equilíbrio. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em equilíbrio, é contratar os serviços aqui relacionados à roteirização, profissional envolvidos, dispositivos e fornecedores, é encontrar essas variáveis em um preço adequado que vá garantir a segurança do transporte. Aí a gente vai atingir um custo que vai ser um custo, vamos dizer assim, que vai deixar a empresa competitiva de modo que ela não vai perder margem aí do mercado. Então, esses são os dois pontos. É a gente ter um planejamento muito eficiente na questão da contratação dos itens que são levados em consideração do GRIS e também a questão da segurança, pois esses produtos precisam ser entregues com segurança aos clientes. Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que encontrar quando a gente está falando em gerenciamento de risco desse transporte. E como que é feito, então, o cálculo do GRS? Diversos aspectos podem influenciar no valor da taxa GRS. Entretanto, a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logísticas, NTC Logística, estabeleceu um valor médio como referência para essa taxa. Então, aqui nós já podemos ter uma ideia de que não existe uma fórmula que é aplicável a todo tipo de transporte. Cada transporte, devido à sua característica específica, é feito um cálculo diferente. Dessa maneira, o valor de referência é de 0,3% sobre o valor da nota fiscal eletrônica, sendo que a cobrança deve ter um valor mínimo de R$ 3,00 por cada CTE. Então, o que influencia nesse cálculo do GRS? A gente pode citar alguns exemplos aqui, como a faixa de valor agregado. Isso aqui basicamente é o preço da carga que está sendo transportada. O tipo de produto. Por que o tipo de produto também é importante, não somente o valor?
Vamos imaginar que nós estamos falando de eletrônicos de pequeno porte. Esse tipo de produto ele é manuseado de uma forma mais simples, mais fácil. Muitas vezes não precisa nem de equipamento para fazer essa movimentação. Então, é um produto que é mais fácil, ele é um alvo mais fácil em relação a furtos e roubos. Então, se a gente imaginar uma peça muito grande, por mais que ela tenha um valor muito maior em relação a um produto, um eletrônico menor, ela é difícil de ser manuseada e é precisar de um recurso, de uma preparação, de um planejamento muito maior para fazer essa movimentação, que torna um pouco mais difícil essas ações criminosas. Então, o tipo de produto também é algo que é levado em consideração. Temos também a rota de transporte, ou seja, isso é mapeado, aquelas regiões onde é mais perigoso movimentar, fazer o transporte, então isso também é levado em consideração. E também a questão das características de comercialização. Isso é um outro ponto importante. Isso por quê? Vamos imaginar que, por exemplo, a gente tem ali eletrônicos pequenos, como celulares, notebooks, algo nesse sentido. Esse tipo de produto, ele é fácil comercializar esse tipo de produto. Você tem meios informais de realizar a venda desses itens. Mas, entretanto, quando a gente fala de outro tipo de produto, vamos imaginar eh, chips, sensores, algo que é necessário ter um conhecimento maior. Algumas empresas específicas só fazem a compra desse tipo de item, torna mais difícil a comercialização, então o que torna um alvo menos visado, vamos assim dizer. Então, a faixa de valor agregado, tipo de produto, a rota e as características de comercialização são alguns dos itens que são levados em consideração quando vai fazer o cálculo do GRS. Como eu falei, cada carga ela é feita de uma maneira, o cálculo para esse valor de GRS é feito de uma maneira muito singular, então não somente esses 4 itens, por vezes é necessário acrescentar outras variáveis relacionadas ao tipo de carga. Entretanto, aqui como foi falado, existe um valor de referência, que é esse valor de 0,3% sobre o valor da nota fiscal. Vamos apresentar aqui, então, um exemplo. Vamos imaginar que o valor da nota fiscal seja de 100 mil reais. A carga ela tem esse valor. Então, quando a gente aplica esse valor, nós chegamos a um GRIS igual a R$ 300. Então, esse valor será embutido dentro do frete, que é o custo do transporte, e ele vai estar voltado para garantir todos aqueles itens relacionados à segurança do transporte para essa carga com esse valor, ok? E qual então que é a diferença entre o GRIS e o AD valorem? Também conhecido como frete valor, o AD valorem é uma taxa voltada para prevenir possíveis prejuízos do transportador ocasionados por perdas, avarias, extravios e danos às mercadorias. A cobrança da taxa é feita de forma percentual sobre o valor total da mercadoria. Então, quando a gente explica aqui o conceito do ad valorem, é um conceito muito semelhante ao GRIS, por isso que gera essa certa confusão em relação aos dois conceitos, que muitas das vezes são aplicados de maneira incorreta. Nós podemos afirmar que o ad valorem é igual à prevenção do transporte
mais da carga. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente falou de GRS, nós estávamos falando somente em transporte. Quando a gente fala em ad valorem, nós estamos falando de transporte mais carga. Então, resumindo ainda mais, o ad valorem contempla o GRIS mais a segurança da carga. Ou seja, aqui nós estamos falando em seguro da carga, que é uma coisa diferente em relação ao seguro do transporte. Então, aqui nós podemos citar como exemplos: seguro da carga, que isso aí vai ser feito com a seguradora específica. Nós podemos falar sobre dispositivos de segurança, como acessórios de proteção que são posicionados estrategicamente na carga para que ela não venha a ter nenhum tipo de dano em relação ao trajeto. Isso aqui também se contempla nesse tipo de segurança. Aqui nós estamos falando em embalagem e proteção. Então, tudo aquilo que for relacionado à segurança da carga e não do transporte é relacionado, quando somado a essa segurança do transporte, ao ad valorem. Então, ad valorem é um conceito, vamos dizer assim, mais amplo em relação ao GRS. O GRS faz parte do ad valorem, mas são coisas diferentes, ok? Então, o GRS trata da segurança do transporte e o ad valorem trata da segurança de modo geral da carga do transporte, prevenindo possíveis prejuízos para o transportador.